Hoje, sem sombra de dúvida, a igreja tem que se lembrar do que tem recebido e ouvido, porque isso são coisas importantes. Quando a igreja deixa de lembrar do que tem recebido e ouvido, é aí que começa o desvio. Ela começa a praticar coisas erradas. E isso não pode continuar assim. É preciso que aconteça um arrependimento. Porque o que a igreja recebe e tem ouvido é do Espírito da Verdade, que o próprio Senhor Jesus enviou. Então, esse Espírito da Verdade, ele veio para guiar a igreja a toda a verdade. E ele iria fazer a igreja relembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Todas as palavras dele. Então, a utilidade do Espírito da Verdade na igreja é algo decisivo, é importante. E não pode existir igreja sem o Espírito da Verdade o guiando a toda a verdade. Mas, infelizmente, isso é algo que ainda lá no primeiro século começou a ter uma falha nesse sentido, digamos assim. E isso está relatado aqui no livro de Apocalipse de João, capítulo 3, na carta à igreja em Sardes. Então, eu vou ler aqui esse texto. E está escrito assim, ó. Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 3. Onde está escrito assim, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Então, essa é a palavra para a igreja de Sardes, escrita nessa epístola aqui, que foi lida diante deles, para que eles pudessem se arrepender. Se arrepender de quê? De práticas erradas que estavam praticando ali. Porque não se lembravam mais do que tinham recebido e ouvido pela ação do Espírito da Verdade. E quando isso acontece, começa a ruína. A igreja começa a se desviar. A igreja não consegue mais ser guiada a toda a verdade. Ela começa a se desviar. Faz um desvio aqui, outro ali, e vai se agravando o problema. Então, a igreja hoje está assim, pessoal. Já faz muito tempo que a igreja não se lembra do que tem recebido e ouvido. Agora, elas não estão recebendo ou ouvindo mais a voz do Espírito da Verdade. Elas estão ouvindo outras pessoas, outros homens. Homens que, infelizmente, estão só ensinando o que não deve. Assim, as pessoas recebem e ouvem ensinamentos errados. Coisas que, aos poucos, vai desviando a igreja para o lado errado, para práticas erradas. Então, isso é ruim demais. É ruim demais para qualquer pessoa, para qualquer igreja. Principalmente para você e para mim, que somos membros do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que é mais afetado por essas coisas. E isso não pode continuar. Então, eu vou ler aqui esse texto. Aliás, eu já li, né? Ele diz assim, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Então, é preciso se lembrar do que tens recebido e ouvido, sim. É preciso
relembrar, trazer à memória, para que aquilo que você recebeu e ouviu possa produzir um bom resultado na sua vida. E, principalmente, o resultado de se arrepender. Guardar aquilo que você recebeu e ouviu, se arrepender. Era para isso que foi escrito esse texto para a igreja de Sardes. Era preciso um arrependimento. Então, hoje também está assim, pessoal. Hoje as pessoas têm que relembrar o que receberam, o que ouviram. Guardar aquilo que receberam e ouviram e se arrependerem. Não adianta apenas guardar, ou melhor, não adianta apenas guardar e ouvir. Mas o melhor de tudo é se arrepender. Se arrepender de práticas erradas. Só assim a igreja vai conseguir voltar a ser igreja segundo o padrão do Senhor Jesus, segundo o modelo dele. Então, essa é a questão a ser feita hoje, no século XXI. Agora é hora de relembrar. Lembrar as palavras que o Espírito da Verdade te diz. E aquilo que o Espírito da Verdade te diz tem objetivo, tem finalidade, tem um propósito. E não pode ser... ninguém pode deixar de dar valor àquilo que o Espírito diz. Pelo contrário, tem que dar valor mesmo, porque é muito sério, é importantíssimo, é decisivo para a vida da igreja. Então, é preciso que isso aconteça. Chegou a hora disso acontecer mesmo. Porque dar ouvidos a homens, e muitos por aí estão dando ouvido a homens e agradando a homens. Quando se dar ouvidos a homens e se começa também a agradar a homens, nem você nem eu somos servos de Cristo mais, quando chega a esse ponto. Então, a falha está aí. Agora, é preciso abrir os olhos, acordar. Ainda há tempo de se purificar dessa falha, desse erro, que infelizmente está desviando a igreja da verdade. Não adianta uma igreja ter nome de que vives e está morta. Não adianta. É preciso ter o nome de que vives e estar vivo nesse nome, que é o nome do próprio Senhor Jesus. Então, a igreja tem que estar viva em Cristo. Viva mesmo, com saúde, com vigor, com dedicação pessoal, com o Espírito da Verdade falando, e você recebendo e ouvindo o que ele fala. E guardando isso. Não guardar no sentido de deixar ali na sua vida em um local isolado, mas guardar no sentido de fazer com que aquilo seja praticado por você dia após dia. É isso que precisa ser guardado. Ou melhor, praticado. Então, a igreja tem que entender isso hoje. Porque não podemos se desviar do que é bom para você e para mim. Então, agora é hora de fazermos isso. Se arrepender mesmo. Esse arrependimento tem que ser sincero, para produzir bom resultado na vida de quem se arrepende. E ninguém pode ficar fora desse arrependimento. Esse arrependimento tem que acontecer em todo o corpo de Cristo hoje, que está cometendo falhas, não às vezes por ele mesmo, mas a pessoa é levada a ser induzida ao erro.
é levada a ser induzida ao erro. Então, quando isso acontece, é preciso parar de pensar. É preciso cair em si, cair na real. É preciso rever o que está errado. E se purificar de todas as coisas erradas. Para voltar novamente à simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Sem dúvida alguma. Então, o Senhor Jesus quer ver essa atitude de arrependimento partir de cada um de nós. Temos que nos compungir, se arrepender mesmo sinceramente, rasgar o nosso coração, para que o nosso coração esteja arrependido, ele possa ser contrito, ele possa ser um coração sujeito à vontade do Senhor Jesus. Então, é hora da igreja parar e pensar a respeito disso, porque a situação que está aí é gravíssima. Mas essa situação pode mudar quando a igreja tomar a atitude de se arrepender. Então, é isso que tem que acontecer, sem dúvida alguma. E eu espero que agora todos possam ter certeza e convicção disso. Porque aqueles que se arrependerem, sinceramente mesmo, e voltarem a praticar aquilo que o Senhor Jesus aprova e concorda, com certeza essa igreja vai conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, porque essa será uma igreja que estará viva em nome do Senhor Jesus. Então eu espero que essa mensagem possa fazer as pessoas quererem mesmo se arrepender. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.